Série branca completa. Hoje eu vou falar para vocês sobre os leucócitos, vou descrever todas as células da série branca e vou utilizar os slides do kit de resumos de hematologia sem segredos para você também já conhecer como ele é por dentro. Meu nome é Thaís, eu sou biomédica, sou especialista em hematologia, criadora do blog Hematologia na Bancada. Já vamos compartilhar aqui a tela para a gente começar a nossa aula. Então vamos lá, como eu falei para vocês, vou utilizar os slides aqui do kit de resumos, tá? Hoje eu vou usar o da série branca, então vamos lá descrever todos os leucócitos aí para você. Vamos começar aqui falando, gente, o que são os leucócitos, né? Para quem não sabe, para quem está aí na hematologia básica, os leucócitos, eles são a série branca lá da parte do nosso hemograma. O hemograma é composto por 3 partes, né? Série branca, série vermelha e série plaquetária. Os leucócitos fazem parte do nosso sistema imune, então eles são responsáveis pela imunidade do nosso corpo. E cada célula branca tem a sua função específica e eu vou contar para vocês mais para frente. Tudo começa onde? Na hematopoiese e na sequência a gente tem a nossa granulopoiese. Então na granulopoiese, que é a sequência das células que tem grânulos, tá? A gente vai falar sobre o mieloblasto, sobre o promielócito, sobre o mielócito, metamielócito, bastonete e neutrófilo segmentado. Nessa imagem, é uma imagem que eu já gosto bastante, porque a gente consegue ver, sabe o que? Proporção nuclear. E o que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando a gente fala de um promielócito, a gente consegue observar que ele tem um núcleo mais arredondado e ele tem um núcleo grande, né? Ele é um núcleo aqui, ó, excêntrico, começa a ficar lateralizado, porém, ele não é tão excêntrico, tão lateralizado quanto o nosso mielócito. E aqui a gente consegue ver essa diferença. Vocês percebem que tem um tracejado bem aqui no meio, né, de todas essas células, para evidenciar bem essa proporção nuclear. Uma das dúvidas que mais geram aí nos iniciantes é sobre o metamielócito e o bastonete. Mas aqui também eu garanto que é uma imagem que você não vai esquecer. Quando você traça essa linha aqui no meio da célula, você vê que o metamielócito ele tem um núcleo bem maior, bem a sua proporção bem maior, pegando mais da metade da célula, mais da metade do citoplasma celular, enquanto o bastonete não, ele já tem o seu recuo aqui, ó, quando faz o recuo do seu núcleo em formato de C, e aqui onde tem esse vazado aqui do C, ele está bem depois aqui do tracejado no meio, enquanto o metamielócito não, a gente tracejou e o recuo dele, ó, tá bem aqui ainda, tá vendo? Eu adoro essa imagem, eu acho ela super didática, mas vamos lá para a descrição das células. Sobre o mieloblasto, que é a célula da linhagem mieloide, né, a célula imatura da linhagem mieloide, a gente vai observar nessa imagem que ele tem um núcleo com a cromatina frouxa. Por vezes a gente vai ver nucleolos visíveis, ele pode apresentar bastonete de Auer, não é via de regra que todo mieloblasto vai apresentar bastonete de Auer, mas normalmente aparece, tá? Ele pode ter alta ou média relação núcleo-citoplasma, tá? Quando ele tem uma alta relação núcleo-citoplasma, o núcleo dele toma toda a proporção aqui do seu citoplasma. E ele tem o seu citoplasma escasso de coloração mais puxado para o basofílico. Logo depois do blasto, a gente tem o promielócito. O promielócito é uma célula bem imatura também, ele tem características imaturas. Tem uma coisa aqui que você não aprende na faculdade, tá? As células, elas estão em transição. Então, existem algumas células que são mais evidentes, que elas estão em processo tardio, tá? E o que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, o promielócito, quando a gente observa nessa imagem aqui, ele está bem diferente dessa imagem aqui. Pode ser que ele tenha acabado de se transformar de mieloblasto para promielócito, então ele vai ter umas características bem mais imaturas, ou ele pode estar já no processo de se transformando do promielócito para um mielócito. Então ele vai ter um outro tipo de característica um pouquinho mais amadurecidas, né? Amadurecendo bem discretamente, mas puxando um pouquinho ali para o mielócito. Então a gente precisa prestar atenção nas características principais do promielócito e entender quando ele está nessa fase de transição. Não só para o promielócito, eu estou falando porque é ele que eu estou usando como exemplo, mas de todas as células, tá? Então, vamos lá. E quais são essas características essenciais aí do promielócito?
Primeiro, ele vai ter a sua cromatina frouxa, porque ele é uma célula imatura, mas nem sempre a gente vai conseguir evidenciar essa cromatina porque ele tem uma granulação intensa, tá? E a granulação dele é uma granulação primária, ou seja, é uma granulação bem imatura, vai ter grânulos grandes, coloração acastanhada, pode ser que tenha coloração azurófila, mas é bem importante ter a granulação maior, tá? Pode ter núcleos visíveis, mas é a mesma coisa da cromatina, talvez a gente não consiga observar claramente por conta da sua granulação. Ele vai ter o seu núcleo discretamente excêntrico, como eu já falei para vocês. Pode ter aqui, ó, o complexo de Golgi, que é esse halo perinuclear aqui, que tem uma coloração um pouquinho mais clara. O mielócito, que vem logo depois aí do promielócito, é uma célula que vai ter o seu núcleo mais excêntrico, tem a sua cromatina já puxando um pouquinho mais para a sua maturidade, tá? Mas uma característica bem bacana é a sua granulação, que começa a ficar mais específica. Então, a sua granulação começa a ter características mais maduras, ou seja, os grânulos começam a ficar menores, de coloração mais lilás ou azurófila, tá bom? E o seu citoplasma fracamente basofílico. Na sequência, a gente tem o metamielócito. O metamielócito ele vai ter aquele núcleo em formato de rim, em formato de feijão. Lembra que eu falei da proporção nuclear? Só passar o tracejado aqui, ó, que a gente consegue ter essa noção de proporção nuclear. Ele tem também já os seus grânulos mais específicos, né, mais maduros, e ele tem o seu citoplasma com uma granulação já um pouquinho mais fina, mas a granulação ainda é intensa, tá? Bastonete, que é aquela célula que vem depois do metamielócito, pode ter dúvidas, é aquela célula que está quase na sua maturidade. Ele tem o seu núcleo em formato de C, em formato de S, tem o seu citoplasma com uma granulação bem fininha, grânulos já específicos, ou seja, maduros. E a sua cromatina é pouca coisa menos madura do que o neutrófilo segmentado. Para evidenciar mais para vocês, os leucócitos eles são divididos em granulócitos e em agranulócitos. Os granulócitos eles são os que possuem grânulos no seu citoplasma e os agranulócitos são os que não possuem grânulos ou são grânulos que são praticamente invisíveis na sua forma madura, quando a gente observa no nosso microscópio. O neutrófilo, que já é a sua forma madura do granulócito, ele tem de 3 a 4 lóbulos nucleares. A sua função é por defesa bacteriana, então quando tem uma infecção bacteriana, ele pode aumentar de número. O seu citoplasma tem a sua coloração lilás ou arroxeada e ele vai ter os grânulos mais específicos ali, bem maduros, tá? A gente pode utilizar um valor de referência aqui em milímetros cúbicos de 1.600 a 8.000. O eosinófilo é um outro leucócito da família dos granulócitos, tá? E a sua característica principal são os grânulos de coloração alaranjada. Ele tem muito grânulo de coloração alaranjada e ele tá nas defesas parasitárias. O seu núcleo tem 2 lóbulos e ele deve estar baixo o número na corrente sanguínea, de 0 a 500 milímetros cúbicos. O basófilo, que é aquela célula que tem bastante granulação, tem a sua granulação com os grânulos bem grandes e bem roxos, tá? Ele vai ter o seu núcleo com a cromatina bem densa e 2 lóbulos também. Geralmente a gente não consegue observar o núcleo dele, tá? Mas, se possível, ele é dessa forma. Ele vai estar presente em grande número em alergias e também em leucemias da linhagem mieloide. Por isso que é importante avaliar o contexto. O valor de referência dele é de 0 a 200 milímetros cúbicos, então é aquilo, ele deve estar em pequenos números lá na corrente sanguínea. O linfócito já é da família dos agranulócitos, ou seja, ele não vai ter grânulos no seu citoplasma, e ele tem o seu núcleo esférico com a sua cromatina densa, citoplasma escasso e basofílico. Ele está presente na defesa viral, essa é a função dele, tá? Existem 2 tipos de linfócito, o linfócito B e o T, porém a gente não consegue fazer essa diferença lá no hemograma comum, tá? Na nossa leitura de lâminas comum do nosso dia a dia. O valor de referência dele é de 900 a 4.000 milímetros cúbicos. Se você está gostando aqui desse conteúdo, não esquece de dar o like, se inscrever no canal e ativar aqui o sininho. E dessa forma eu sei que você está gostando dos conteúdos aqui do canal. Vamos falar do monócito. O monócito é uma célula que pode ter várias formas aí nucleares, tá? Ele está presente tanto em defesa viral, bacteriana, ele é uma célula fagocítica. Ele é classificado como agranulócito, porém, ele tem os grânulos dele são muito pequenininhos, são quase que imperceptíveis, tá? Na nossa microscopia diária, por isso que ele faz parte dos agranulócitos. Seu valor de referência é de 100 a 1.000 milímetros cúbicos.
Vamos falar um pouco das alterações aqui da série branca, tá? Nos processos infecciosos, geralmente existem alguns mitos hematológicos, né, em que mais os analistas mais antigos que têm costume de falar. Não que eles estejam errados, mas não existe uma regra, tá? Na verdade, existem muitas exceções. Na verdade, os indivíduos podem se comportar de formas diferentes, então é sempre importante você avaliar o contexto completo lá do hemograma. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Todo processo infeccioso de origem bacteriana apresenta neutrofilia ou desvio à esquerda? Nem todos. Toda contagem aumentada de bastonete significa fase aguda da doença? Nem sempre. Leucopenia descarta a presença de processo infeccioso? Nem sempre também. As observações do laudo de presença de granulações tóxicas é garantia de processo infeccioso de origem bacteriana? Também não. Toda linfocitose no adulto é relevante? Também não. A contagem absoluta é melhor que a contagem relativa no diagnóstico? É muito difícil a gente falar de regras dentro da hematologia, porque podem haver as exceções, tá? É claro que na grande maioria pode sim acontecer tudo isso que eu falei para vocês, mas não se apeguem a esse tipo de informação. Se apeguem a interpretar de verdade o hemograma, a interpretar de verdade os gráficos, a fazer uma boa leitura de lâmina, que assim você vai conseguir fazer uma liberação de laudo. Esses falsos mitos aí que todo mundo fala por aí, e ninguém quer um analista que só repete o que todo mundo fala, tá? A gente quer analistas que realmente saibam interpretar. E falando lá de granulação tóxica de infecções bacterianas, eu trouxe aqui algumas imagens de granulação tóxica aqui nos neutrófilos. E o que acontece? Elas são muito mais presentes em infecções bacterianas, sim, associadas a outros indícios lá no hemograma. Mas existem medicamentos que também podem causar esse tipo aqui de granulação, tá? Então é importante a gente sempre estar atento a isso e sim, a gente tem que colocar na observação do laudo, tá? Se a gente encontrar a granulação tóxica. Os linfócitos reativos ou linfócito atípico, eles estão mais presentes nas infecções virais. Eles têm essa forma aqui, tá? E uma dica bem legal para você não confundir um linfócito reativo com um monócito, por exemplo, ou com um blasto, é o tamanho do seu citoplasma. Ele sempre vai ter um citoplasma mais abundante do que o comum dele. E ele vai ter aqui, ó, quando ele encosta nas hemácias, mais as suas extremidades basofílicas, sabe? É como se ele encostasse na hemácia e aí ele já começasse a ficar um pouquinho mais azulado. Isso é uma dica bem legal para você gravar. E o desvio à esquerda, né? Quando que acontece o desvio à esquerda? Geralmente, sim, ele vai acontecer em processos infecciosos, tá? Mas ele também pode acontecer em leucemias ou também em pacientes que estão em tratamento de alguma patologia que seja relacionada à medula óssea. E o desvio à esquerda propriamente dito é quando a gente encontra células imaturas no sangue periférico. Isso aqui caracteriza o desvio à esquerda. Não necessariamente você precisa encontrar todas essas células aqui para dizer que é desvio à esquerda. Você pode encontrar, por exemplo, só bastonete, metamielócito e mielócito, e sim, já vai caracterizar o seu desvio à esquerda. Se você é iniciante em hematologia, fez faculdade em EAD ou modo híbrido, se sente confuso com a hematologia para identificar essas células, eu vou deixar o link do kit de resumos de hematologia aqui embaixo, no primeiro link da descrição. Corre lá e garanta a sua cópia. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, um like aqui embaixo e ativar o sininho. Um beijo para vocês e até a próxima!